Olá, tudo bem? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Com certeza, o Senhor nosso Deus quer que nós evangelizamos. Mas sem sombra de dúvida, desde os tempos que Jesus começou a chamar os discípulos, começou a convocar os que iriam propagar a sua palavra, nós sabemos que eram poucos. Em Lucas 10, no verso 2, fala assim: enviando os 72, disse-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua obra, para a sua seara. Quando fazemos essa oração, percebemos que ela precisa ter mais relação com nós mesmos do que com os outros, porque se trata de estar disposto a cumprir o ID do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós fazemos, que é propagar a tua palavra, que é falar do Evangelho. Certamente, aquele que é enviado por Jesus para evangelizar não pode falar de si mesmo, tem que falar daquilo que o Senhor mandou, que é a sua palavra. Muitas pessoas que às vezes fracassam nessa questão é porque falam de si mesmo, não fala de Jesus, não cumpre com o ID de Jesus do jeito que ele manda, do jeito que ele ordena. Com certeza vai fracassar, não pode dar certo. Uma palavra que eu disser no meu nome, com intenção de engrandecer o reino de Deus, com certeza vai falhar. Ainda hoje o Senhor continua chamando os operários, chamando o povo escolhido dele para trabalhar na seara, para ser um dos seus discípulos. Sabemos que tem ameaça, que tem perseguição, que é difícil, não é fácil. Mas se o Senhor for conosco, vamos ter vitória, não é verdade? Quantos já morreram pelo nome por causa da palavra do Senhor Jesus? Quantos já morreram pela obra do Senhor Jesus, não é verdade? Essa palavra de Jesus é ela que dá autoridade sobre o reino e domínio do mal. É estarrecedor deparar-se com um número de 33% da população mundial que professam a fé cristã. Olha que triste. Enquanto o restante dessa população ou nunca ouviram, ou não creram, ou ouviram e creram, mas depois apostataram da fé, esfriou na fé. É muito triste saber que alguém já creu, já recebeu de Deus e depois decidiram não mais crer, decidiram não mais receber de Deus. Que tristeza isso nos traz, porque o objetivo é divulgar a palavra de Deus e que esse reino cresça, que aqueles que ouvem possam receber salvação, transformação, pelo Evangelho de Cristo. Não que venha ignorar, não que venha desistir. É muito triste isso. Muitas vezes somos levados a pensar que o evangelismo não é para todos. Pensamos que somos simples demais para falar de uma palavra tão grande, tão poderosa. Só que não, isso não procede de Deus. A nossa vida fala por nós mesmos do que somos na pessoa de Cristo Jesus. Não é pelo nosso mérito, é a palavra de Deus que fala na nossa vida aquilo que o Senhor quer desenrolar através de nós. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, podemos ler sobre Eliseu. Ele foi reconhecido pela sunamita como sendo um homem de Deus. Não precisou que ele chegasse e dissesse a ela que era profeta. O seu testemunho lhe passou essa credibilidade, passou essa confiança. As características dele eram de um profeta. O que temos feito na nossa vida que possa convencer alguém que estamos no caminho do céu pela palavra de Deus? Muitas vezes a dificuldade de algumas pessoas em crer na palavra que anunciamos é porque não vê essa transformação na nossa vida, da forma que nós pregamos.
Precisamos pregar um evangelho transformador que comece em nossa vida para depois transbordar aos outros. Precisamos pregar um evangelho que inclua testemunho dentro da nossa vida, que inclua testemunho dentro da palavra do Senhor, que inclua doação, que inclua serviço, que de alguma forma demonstre o amor ao próximo. Como João Batista disse, é preciso chamar o povo ao arrependimento, e todo aquele que compreendeu dê frutos de arrependimento. Eis que o machado está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Lucas 3, a partir do verso 7. Muitas vezes somos pregadores dentro da igreja, demonstramos ser amorosos dentro da igreja, somos profetas dentro da igreja. Mas quando chegamos em casa, o nosso altar está quebrado, o nosso altar está em ruína. Não sabemos chorar a dor do nosso vizinho, não solidarizamos com o sofrimento alheio, não temos empatia com as outras pessoas. E onde encaixa então a palavra tão bem preparada, falada com eloquência? Onde está a palavra tão bem feita do nosso jeito? Não atinge os objetivos, está vazia de ações. A sunamita disse ao esposo: ali vai um homem de Deus. Do que somos apontados quando passamos por alguém? Que tenhamos credibilidade como Eliseu, pelo nosso caráter, pelo nosso serviço, pelas nossas ações, pelo amor que dedicamos ao outro, independente de quem seja, que possamos pedir a Deus um avivamento espiritual, um renovo, sabedoria, para lidar com as necessidades dos nossos irmãos, aquele avivamento que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar, que mude a situação, tanto nossa quanto aos que estão ao nosso redor. Mas esse mundo é muito grande, tem muito quem pregue e eu não consigo fazer. Eu não sei nem falar. Quantas vezes as nossas atitudes com alguém do nosso lado salvam mais de uma vida? Quantas vezes o nosso vizinho quer seguir o nosso exemplo porque confia na palavra que sai da nossa boca? O nosso testemunho é convincente mesmo que ficamos de boca fechada, mesmo quando não abrimos a boca. Que nós possamos examinar a nossa vida no profundo, deixar Deus usar como Ele quiser. Sejamos o reflexo da luz de Deus para iluminar outras vidas nessa terra, independente se estão do lado de lá do continente, ou do lado de cá, ou de lá da nossa rua. Que possamos ser usados por Deus em todo e qualquer lugar, nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, que possamos ser luz. É isso que o Senhor deseja de nós. A nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. Precisamos ter isso em mente e não deixar que o inimigo trabalhe contra nós, que ele tenha como acusar-nos das coisas. Possamos tomar posse disso e não deixar que o inimigo venha tramar contra a nossa vida, nos impedindo de fazer a obra do Senhor, que possamos dar bons frutos, que possamos dar bons testemunhos, que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, dentro da sua palavra, dentro do teu querer, dentro da tua vontade, porque não há melhor lugar no mundo do que no centro da vontade de Deus. Amém? Um grande abraço.